Eu quero cumprimentar aos amados irmãos presentes, aos demais irmãos que estão conosco através das redes sociais, com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria poder estar na casa de Deus nesta noite, mesmo sentindo a ausência de muitos dos irmãos, mas como nós já ouvimos na noite de hoje, nós podemos até estar separados por não podermos estarmos todos no templo, mas nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os tempos são difíceis, mas não há motivos para murmuração. Os tempos são extremamente difíceis, mas não há motivos para nós deixarmos de adorar o Senhor nosso Deus. Seja em casa, seja no templo, onde quer que nós estejamos, nós devemos continuar adorando e exaltando o santo nome do Senhor. Irmãos amados, nesta noite eu quero convidá-los a que nós tomemos posse de nossas Bíblias no Salmo de número 78. Nós estaremos fazendo a leitura de alguns versos deste Salmo, mais precisamente até o verso de número 11, através dos quais Deus certamente tem uma recomendação para as nossas vidas. Salmos 78, do verso 1 ao verso 11, está escrito assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Até aqui, para a honra e glória do Senhor nosso Deus, e que o Senhor aplique esta porção da sua gloriosa palavra em nossos corações. Amados e queridos irmãos, existe um provérbio popular que diz que o homem inteligente, ele aprende com os seus próprios erros, mas o homem sábio, ele aprende com os erros dos outros. Este provérbio, ele faz todo sentido, porque ele nos ensina que uma observação direcionada para o passado em seus erros e em seus acertos cometidos pode nos proteger
das consequências de decisões equivocadas que nós possamos tomar nos dias de hoje. As Sagradas Escrituras, melhor do que qualquer outra coisa, também nos oferecem lições preciosas do passado, que podem nos guiar no tempo presente e também nos proteger das ciladas do inimigo de nossas almas e também das ciladas que a nossa própria natureza pecaminosa muitas vezes nos prepara. O Salmo 78 chama a nossa atenção para a importância de nós voltarmos o nosso olhar para o passado e contemplarmos um período que vai desde a saída do povo do Egito até os dias do reinado de Davi. Este salmo, irmãos, nos faz contemplarmos um passado através do qual nós podemos aprender com o povo de Israel como nós não devemos proceder diante das dificuldades. Este salmo pode nos fazer aprender com os grandiosos feitos de Deus, como é importante nós ouvirmos o Senhor e confiarmos nele, confiarmos que Ele não só nos libertou, mas é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos direciona, é Ele quem nos conduz para o cumprimento da promessa de vida eterna que Ele mesmo nos fez. É com essa percepção da necessidade de um olhar para um passado e do extrair lições acerca de um passado, que o salmista começa se dirigindo ao povo. E ele começa dizendo, nos versos 1 e 2, escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O salmista Asaf inicia chamando o povo a estar atento no escutar da lei do Senhor, a prestar muito bem atenção no que publicamente sairá da boca do Senhor, que é santo, que é justo, que é poderoso provedor e que tem o controle da história em suas mãos. E quando o salmista chama a atenção do povo, ele chama com uma ideia muito clara em mente, a qual ele começa a expressar a partir do versículo 3, inicialmente vai até o versículo 6, quando ele diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. O salmista tem em mente a ideia de que Deus deu uma lei a Israel. Deus deu um testemunho a Israel, que deve estar diante dele e que deve ser passado de pai para filho, deve ser passado de geração em geração. E isto traz uma implicação direta, irmãos, para nós, para a igreja do Senhor dos dias de hoje, pois o bastão do Evangelho, o bastão de proclamar os grandes feitos do Senhor, hoje está em nossas mãos e cabe a nós, no tempo presente, proclamarmos os atos de justiça, os atos poderosos, os atos salvadores do Senhor nosso Deus. Não cabe a nenhum outro povo. Cabe somente à igreja
do Senhor. É responsabilidade nossa, irmãos, em pleno século 21, em pleno ano de 2021, em plena pandemia, transmitirmos aquilo que outrora recebemos, transmitirmos o Evangelho do Senhor, transmitirmos os seus louvores, transmitirmos o seu poder, transmitirmos as suas maravilhas. Bendito seja o nome do Senhor. Diante dessa realidade, eu quero chamar a atenção de modo muito especial e particular para os pais, assim como eu, para aqueles que têm filhos. Eu quero chamar a sua atenção em especial, porque Deus não nos coloca uma opção, Deus nos ordena. Que nós que com Ele temos uma aliança, proclamemos a palavra do Senhor para os nossos filhos. Isso não é algo que se restringe ao Salmo 78, porque quando nós olhamos o texto de Deuteronômio, em seu capítulo de número 6, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vai dizer nos versos 6 e 7, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O próprio Moisés, no capítulo de número 11 de Deuteronômio, nos versículos 18 e 19, vai dizer: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos, ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Amados e queridos irmãos, o nosso Deus quer se utilizar da geração atual para comunicar o Evangelho à próxima geração, e nós não devemos fugir dessa responsabilidade. Todo crente tem o dever de transmitir o Evangelho, e de um modo muito particular e especial, todos os pais têm o dever e a responsabilidade de transmitir o Evangelho para os seus filhos. É responsabilidade dos pais. Que os filhos sejam disciplinados no Senhor, ademoestados no Senhor. É responsabilidade dos pais conduzir os filhos a uma forma de vida onde eles pensam e onde eles agem de acordo com o Senhor nosso Deus. E isto só será possível, irmãos, se nós transmitirmos os grandiosos feitos de Deus, se nós transmitirmos o seu Evangelho, a história da redenção para os nossos filhos. O Senhor não quer apenas a nós, o Senhor também quer ser o Deus dos nossos filhos. E ainda que nós não possamos salvar os nossos filhos, porque nós não o podemos, Deus quer se utilizar de nossas miseráveis vidas como instrumentos para a sua salvação, para que a sua salvação seja uma realidade na vida de nossos filhos, na vida de nossa geração, na vida da geração que se aproxima. Esta é a realidade, irmãos, dentre tantas. Portanto, cabe a nós, à luz do Salmo 78, ouvirmos, aprendermos, não escondermos, mas sim contarmos as grandezas do Senhor. O salmista nos chama a olhar para o passado, ele expressa a sua ideia, e do verso 7 em diante, ele vai começar a mostrar qual é o seu objetivo em expressar tais ideias.
E ele vai dizer, nos versos de número 7 e número 8, em particular, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como os seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. O objetivo do salmista, irmãos, é que a geração futura, as gerações vindouras, não fossem gerações que murmuravam, que provocavam, que resistiam ao Senhor, que retrocediam e se desviavam do seu propósito. O objetivo do salmista é que os seus descendentes confiem plenamente em Deus, lembrem-se dos feitos de Deus e observem a instrução do Senhor, e assim não incorram nos erros do passado, não sejam como os filhos de Israel, obstinados, rebeldes, inconstantes e infiéis. Todos esses adjetivos negativos se resumem a uma palavra somente. O objetivo do salmista é que as gerações vindouras não vivam uma vida de constante infidelidade a Deus, como Israel, em tantos momentos, viveu. O objetivo do salmista é que a incredulidade não reine nas próximas gerações do povo de Deus. Que incredulidade era essa, irmãos? Com a qual o salmista se preocupava. Não era a incredulidade no sentido de que Israel não acreditava que Deus existia. Não é uma incredulidade no sentido de que Israel não acreditava na capacidade de Deus operar grandiosos feitos. Mas era algo mais profundo, porque Israel, mesmo acreditando na existência de Deus, Israel, mesmo conhecendo a capacidade e o poder de Deus, mesmo tendo contemplado as maravilhas do Senhor, Israel vivia como se Deus não existisse. Israel vivia sem confiar no Senhor. Israel vivia, irmãos, sem descansar no Senhor seu Deus. O problema de Israel, a incredulidade de Israel não estava relacionada a um ateísmo, a não acreditar que Deus não existe, a não acreditar que Deus opera, não. Mas era mesmo sabendo que Deus existe, que Deus opera, eles viviam uma vida como se Deus não existisse, como se Deus não operasse. E aí eu quero lançar para as nossas vidas na noite de hoje alguns questionamentos para a nossa reflexão. E o primeiro questionamento é: será que na noite de hoje, muitos de nós não estamos assim? Crendo que Deus existe, crendo que Deus é poderoso para operar, sabendo que Ele é capaz, mas confiando e dependendo 100% da ciência. Será que muitos de nós, na noite de hoje, não estamos crendo que Deus existe? Não estamos crendo que Deus é capaz de mudar o quadro? Mas estamos confiando 100% tão somente em vacinas? Será, irmãos, que nós
não estamos crendo que Deus existe. Estamos crendo que Deus é capaz de operar, mas estamos vivendo como se Ele não existisse em nossas vidas. Será que na noite de hoje, irmãos, nós não estamos entre aqueles que acreditam que Deus existe, que Deus é poderoso, que Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Acreditamos que Ele vê todas as coisas, mas estamos dispostos a, quando nos afastarmos dos nossos irmãos, a quando estarmos distante dos nossos familiares, a quando estarmos distante dos nossos amigos, a quando estarmos em um lugar isolado, agirmos como se Ele não existisse. Será que na noite de hoje a nossa condição diante do Senhor não é esta, irmãos? Será que a sua vida, a minha vida, as nossas vidas na noite de hoje diante de Deus são uma expressão da verdade e do propósito de Deus para os nossos filhos e para a nossa geração e para a geração vindoura? Será que nesta noite a sua vida, a minha vida, não é diante de Deus uma expressão de incredulidade, mesmo sabendo que Deus existe, mesmo crendo que Ele é poderoso para fazer? Será que na noite de hoje nós não estamos como os filhos de Efraim, cujo texto retrata do verso 9 ao verso 11? Será que nós não estamos confiando nas nossas próprias forças, nas nossas próprias capacidades, nas nossas próprias habilidades? Será que nós não estamos confiando nos nossos próprios méritos e estamos vivendo uma vida como aqueles que se esquecem de Deus, deixam a aliança de Deus e não contemplam as suas maravilhas? Eis os questionamentos, irmãos, para a nossa reflexão. E diante dos questionamentos, certamente, respostas sinceras devem vir. Mas independente de qual seja a sua resposta nessa noite, eu quero encerrar essa breve mensagem fazendo um convite a você. Eu quero convidar você, assim como eu quero lhe convidar a que nós juntos na noite de hoje voltemos o nosso olhar para o passado e contemplemos não só os grandiosos feitos de Deus na antiga aliança, mas contemplemos sobretudo o ato redentor de Deus realizado na cruz do Calvário, na pessoa do seu bendito Filho Jesus Cristo. Que nós possamos nos voltar para o passado nesta noite, irmãos, independentemente da nossa condição diante de Deus, nós possamos nos prostrar diante da cruz de Cristo, porque nela nós encontraremos perdão, nela, se necessário for, nós encontraremos restauração, nós encontraremos renovação, nós encontraremos força, nós encontraremos edificação, nós encontraremos coragem para enfrentarmos todos os desafios e todas as fraquezas que muitas vezes se abatem sobre nossas vidas. Olhe para a cruz de Cristo nessa noite.
Olhemos para a cruz de Cristo, porque nela a salvação e a esperança eterna para as nossas vidas. Olhemos para a cruz de Cristo e tão somente contemplemos o maior ato redentor da parte do nosso Deus para nossas vidas, o ato que nos proporciona perdão, o ato que nos proporcionou ressurreição espiritual, vida espiritual, comunhão com Deus, esperança certa, viva, verdadeira, de vida eterna em Cristo Jesus. Que nós possamos, irmãos, sempre que necessário, e sempre necessário nos voltarmos para o passado e contemplarmos todos os atos, em especial o maior ato redentor de Deus em nosso favor, na pessoa de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Que o Espírito Santo de Deus nos renove nessa noite, nos fortaleça, nos restaure e nos dê o equilíbrio necessário. Que o nome do Senhor seja glorificado e que nós sejamos na presença do Senhor cada dia mais instrumentos que propagam os seus grandiosos feitos para os nossos filhos, para a nossa geração e para as gerações que virão. Que o Senhor nos abençoe e que a sua graça mais e mais seja derramada sobre cada um de nós, em nome do seu Filho, Jesus Cristo.